A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à SMV Brasil, conteúdo online gratuito para o seu segmento. Estamos realizando aqui a edição de varejo. E hoje a gente vai estar batendo um papo sobre a importância da criação de conteúdo para as redes sociais. E hoje, nada mais nada menos, a gente está com o Thiago Romariz, ele é Head Global de Conteúdo e Relações Públicas da eBanks. Então, Thiago, seja muito bem-vindo à SMV. Eu te pedi para você se apresentar brevemente, falar um pouquinho do que a eBanks fala e a gente já dá start nas perguntas. Obrigado, Bruno. Olá a todo mundo que está assistindo. Obrigado pelo convite, galera que está organizando todo esse conteúdo. E, cara, minha carreira... Eu sou formado em jornalismo, né? Eu sou jornalista por formação. Comecei minha carreira realmente em jornais tradicionais, então comecei trabalhando no Correio Brasiliense, na Rede TV, passei por assessorias de imprensa também, atendendo tanto o governo quanto o mercado privado. Depois passei para a televisão e depois fui para o grupo Omelete, que é o grupo de entretenimento, onde lá eu tomava conta, dirigia toda a parte de conteúdo online e offline também. E hoje eu tomo conta de toda a parte de conteúdo e PR, né, e de assessoria de imprensa, comunicação corporativa como um todo do eBanks. O eBanks é uma fintech que processa pagamentos para empresas globais que querem vir para a América Latina, né? Entre os nossos grandes clientes, a gente tem aí a AliExpress, a Wish, o Airbnb, o Spotify, a Sony, o Uber, enfim, várias grandes empresas que estão processando pagamentos e querem trazer o negócio delas aqui para a América Latina. Dentro disso, a gente tem um grande time de tecnologia e também um grande time de marketing que acaba trabalhando muito com conteúdo, com também a sustentação de vários deals que a gente tem que fazer com grandes empresas e, obviamente, falando com o cliente final, fazendo com que a gente leve mais acesso para a população dos países da América Latina. O eBanks hoje tem a sua sede em Curitiba, né? A gente tem o HQ em Curitiba, mas temos escritórios espalhados aí por Curitiba, São Paulo, todos os países da América Latina nós temos representantes, México, Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile, enfim, todos esses outros, e também temos uma presença expressiva nos Estados Unidos, e na Europa e na China, de onde vêm os nossos principais clientes. Então, trabalhar com conteúdo lá dentro é um grande desafio, né? Trabalhar com marketing lá dentro é um grande desafio e algo que me motiva o tempo inteiro no meio desses desafios, dessas barreiras. Tem inúmeras formas diferentes da gente acabar explorando o ambiente online e offline também, para explorar essas novas possibilidades que a gente vai vendo cada vez mais e que acabou que nessa pandemia acabou crescendo muito, essas possibilidades cresceram demais também. Bem legal, Thiago. Cara, então vamos já dar start nas perguntas aqui, eu separei algumas, e a gente sabe que a criação de conteúdo hoje, ela é extremamente difícil, né? Por todas as variáveis que a gente tem envolvidas no jogo. Vocês aí na eBanks, como que vocês dão start na criação desse conteúdo e como vocês têm a noção e a certeza de que isso vai engajar com o público de vocês? Cara, isso depende muito... A gente tem duas vertentes, né? Tipo, a gente tem o conteúdo do eBanks de branding, de fato, de marca, onde a gente cria muitos processos e muitos trabalhos para a gente atingir o nosso público final, que aí é a parte B2C do eBanks. Mas a parte mais robusta mesmo é a parte B2B. Então, é onde a gente cria conteúdo para conseguir falar com esse mundo empresarial, né? Para falar com o mundo B2B corporativo. Então, a gente sempre começa entendendo, acho que a primeira pergunta é qual é a minha intenção ao criar esse conteúdo, né? Qual é a mensagem que eu quero passar, qual é o resultado que eu quero atingir. Então, a partir desse momento, você entendendo qual é o objetivo que você tem com aquele conteúdo, você começa a dissecar algumas das estratégias que você precisa ter para ter um conteúdo efetivo. Então, qual é a minha mensagem, qual é o público-alvo que eu tenho, quais são os canais, né, que eu vou procurar para realmente atingir essas pessoas, e no fim das contas, como que eu vou renovar esse conteúdo. Não dá para acreditar que o mesmo produto de conteúdo que você criou no primeiro momento, na primeira ideia, vai ser o mesmo um mês depois, vai ser o mesmo 2 meses depois. Não dá. Absolutamente não dá. Principalmente a gente falando de conteúdo no ambiente digital, né, onde você tem inúmeros canais diferentes e existe uma necessidade muito grande de você ir até o público. Com esse excesso de conteúdo que existe no mundo hoje, tanto quando a gente é bombardeado por notícias em redes sociais, ou mesmo na hora de entretenimento, que a gente tem uma porrada de opção
para assistir um monte de coisa, e mesmo um cara que precisa tomar decisões corporativas para ver para onde a empresa dele vai, quais são os parceiros que eles vão ter nos próximos meses, ele também é bombardeado por muitas opções. Então você tem que ir até o público da melhor maneira possível, aproveitar o tempo que ele tem livre ou o tempo que ele despende exatamente para tomar aquelas decisões, como que o seu conteúdo vai encaixar ali dentro. Pode ser numa rede social, pode simplesmente ser no e-mail, pode ser numa campanha de anúncios onde você vai ter nas redes e nos ambientes principais que ele está, mas sempre parte do pressuposto de qual é o meu objetivo com aquilo. Porque muitas vezes, para o mundo corporativo como o nosso, a gente não quer dar aquele famoso tiro de canhão para atingir muitas pessoas. A gente quer uma audiência mais qualitativa. Mas mesmo a audiência qualitativa, ela pode ser segmentada. Eu posso falar diretamente com empresários europeus, americanos que estão precisando de um tipo de pagamento específico para o Brasil. E acredite, quanto mais específico você é, mais resultados você acaba tendo. E quanto mais específico é o seu conteúdo, mais penetração você tem na mente, na ideia das pessoas para elas conseguirem tomarem uma decisão. E quando eu falo isso no mundo corporativo, também não é muito diferente quando você vai para o B2C, né? Tipo, quando você vai imaginar de um cara qual é o streaming que eles vão que o usuário vai decidir assinar para escutar música, ou para assistir filme, ou se ele vai para o cinema ou vai ficar em casa. Então, acho que tudo está em volta da questão da sua mensagem que você quer fixar na pessoa e como que você vai aproveitar o tempo que ela tem livre para você ter um espacinho ali dentro. As nossas perguntas e estratégias sempre partem desse pontapé. E a partir daí, a gente cria elas para conseguir realmente mover o ponteiro dos negócios do Ibens. Conteúdo, comunicação e marketing, eles não são só ferramentas de sustentação de um negócio. Eles precisam estar junto dos momentos de grandes decisões e de grandes movimentações da empresa. E para isso, você precisa entender se a sua mensagem está alinhada com o negócio principal. Muito bom, Thiago, bem legal. Então, a gente, beleza, definiu qual que é a mensagem que vocês querem passar. O que esse conteúdo, quais características eles precisam ter, né, como se fosse um checklist para vocês determinar, não, isso aqui já pode ser jogado para o ar. Cara, eu vou confessar para você que eu vou ser o mais, eu sempre falo isso e não, eu sei que não é muito bem visto, mas assim, eu não acho que as coisas têm que estar prontas para o ar, né? Eu acho que as coisas têm que estar, elas têm que estar entregando a mensagem que você quer. E muitas vezes, muitas pessoas são preciosistas demais em achar que o produto precisa ficar pronto e perfeito para eu colocar ele na rua. A partir do momento que o seu produto tem a mensagem que você quer passar, joga ele na rua. O povo, o público, os canais, as redes sociais e todo o ambiente vai mostrar para você como você tem que melhorar ele, né? E isso parte de você não precisar jogar para 1 milhão de pessoas de uma vez, mas você pode ir colocando para 10 mil, para 100 mil, depende muito do ambiente e do tamanho do que você está falando. O seu conteúdo, o seu produto está pronto a partir do momento que ele consegue cumprir a missão de passar a mensagem que você perguntou lá no começo. E às vezes isso é simplesmente um texto, é um post que não necessariamente precisa de algo super elaborado. Às vezes você vai poder postar uma foto e não precisa ser um vídeo. Às vezes é um texto e não precisa ser um mini documentário, sabe? Às vezes é um banner e não necessariamente todo um enxoval de propaganda para você fazer algo. A partir daquele primeiro momento, você vai conseguir escalar esse seu conteúdo já com o feedback do público. Então não espera o negócio ficar 100% pronto. Espere o momento que você se sentiu confiante de entender que a sua mensagem vai ser passada para as pessoas. Quando ela está sendo passada para as pessoas, esse é o momento de você lançar o seu conteúdo. E aí eu estou falando desde um texto até um produto de uma empresa mesmo, né? Tipo, de como você pode para testar com as pessoas de fato, porque quanto mais preciosismo a gente tem, quanto mais a gente demora para lançar alguma coisa, provavelmente o público está aumentando aquela necessidade de buscando outras opções, né? Porque a opção dela, do público em si, não necessariamente é para algo que seja perfeito, é para algo que atenda uma necessidade. E às vezes uma necessidade não precisa ter não precisa ter 2, 3, 4 vertentes principais para suprir uma necessidade que eu tenho. Às vezes resolver um problema. Não tente resolver vários problemas com uma coisa só. Resolva uma coisa de... Bem legal, Thiago. O famoso feito é melhor que perfeito, né? Concordo 100% com isso. Muito bom, coisa linda. Então a gente sabe, né, a divulgação do conteúdo a partir de um planejamento. Planejamento feito, tu falou também dos canais. Como que vocês fazem a determinação desses canais? Vocês entendem o funcionamento de cada um, especificam a comunicação ou vocês fazem uma comunicação abrangente em todos? Como é que vocês trabalham isso hoje? Cara, é uma comunicação bem específica, né? Claro que em muitos momentos a gente já teve algo mais abrangente, onde você ataca todo mundo e acaba
vendo quais são os melhores resultados para você abraçar depois uma estratégia um pouco mais segmentada. Mas hoje em dia, eu diria que assim, quanto mais você estuda, quanto mais inteligência de mercado você incorpora no seu negócio e na sua estratégia de conteúdo, mais fácil fica de você ter resultados relevantes. Muita gente está em muitas redes sociais hoje, por exemplo. Mas cada uma das redes sociais traz um tipo de comportamento e decisão do usuário. Então, se você quer fazer, às vezes, um branding, se manter na rotina da pessoa, estar todos os dias dividindo o dia a dia, né, daquele seu cliente, daquele seu espectador, que não necessariamente vai te converter em uma compra naquele momento, mas vai te fazer ter um fã muito mais fidelizado ao longo do tempo, às vezes é melhor você estar presente constantemente no Twitter. Às vezes é melhor você adicionar muitas campanhas onde você vai conseguir ter um retargeting para todas as redes que aquela pessoa está. Mas se você quer algo que seja uma conversão muito mais direta, é muito melhor, às vezes, você ir direto para o e-mail marketing, é muito melhor, às vezes, você ir para um marketplace ou para um Instagram, por exemplo, que vai ter um alcance muito mais segmentado e específico para um tipo de venda, onde você vai ter o swipe, onde você vai ter a conversão dele imediata. Depende muito de negócio para negócio, né? Eu acho que depende muito de momento para momento. No corporativo, a gente acaba, por exemplo, todo mundo que trabalha com LinkedIn sabe como a mídia do LinkedIn é mais cara, mas ao mesmo tempo o orgânico do LinkedIn, hoje já não é tanto, mas há uns 6 meses, 1 ano, o orgânico do LinkedIn era uma maravilha. Quanto mais você postasse, quanto mais você engajasse na rede, você comentasse nos posts dos outros, levasse as pessoas para o seu perfil, para a sua página, você conseguia ter um aumento, né, de relevância dentro da rede. Mas a mídia sempre foi muito cara. E por que a mídia lá era muito cara? Porque você consegue saber exatamente qual é o tipo de comportamento do CEO daquele tipo de empresa. Eu quero atingir só os diretores ou os gerentes. Então, esse nível de detalhe acaba encarecendo mesmo a rede, que já é restrita quase para um mundo B2B, né? Então, no nosso lado corporativo, a gente olha muito esses momentos, né? Olha muito para quais são os veículos, por exemplo, que essas pessoas leem. Por que eu vou fazer uma campanha no search do Google, por exemplo, para vender um tipo de produto, quando eu posso fazer um tipo de campanha em N sites específicos para que eu consiga atingir aquelas pessoas, trabalhando não só com mídia paga, mas também com mídia orgânica, onde eu consiga fazer um trabalho de PR, e tudo isso está junto, né? A comunicação hoje, seja ela paga, seja ela orgânica, seja ela com influenciador, seja ela a sua própria, o seu próprio conteúdo, seu conteúdo nativo, precisa ter uma mensagem muito linear, precisa ter uma mensagem muito unificada. Ela pode ter formas e canais completamente diferentes, mas ela precisa ter uma mensagem muito bem unificada, né? Que as pessoas, independente de onde elas recebam aquela mensagem e a forma que elas recebam aquela mensagem, elas consigam entender por que sua marca está ali, o que sua marca está fazendo ali, o que seu produto vai fazer diferença na vida delas. Então, eu acho que o canal depende, você primeiro precisa saber qual o público que você quer chegar e quais são os canais que você vai precisar correr até ele, né? Então, não existe mais isso de as pessoas vão procurar o meu produto e o meu conteúdo é incrível. Esqueça isso. A parte da distribuição é tão importante quanto a da criação. Você pode criar um produto incrível na sua mão, um texto maravilhoso, um vídeo maravilhoso, um app maravilhoso. Se você não mostrar para as pessoas que ele existe, se você não levar até elas e mostrar que você soluciona algum problema e acaba com algum tipo de necessidade negativa que ela tem, não adianta nada. A sua grande ideia vai morrer rapidamente. Você precisa levar a solução até as pessoas, porque cada vez mais elas são infestadas de opções. Nesse mundo de hiperinformação que a gente vive hoje, é super necessário que você vá até a pessoa e apresente, no momento certo e da forma certa, a solução que você tem lá para a vida dela. Bem legal, muito bom, Thiago. E, cara, vem uma dúvida na cabeça, né, enquanto você estava falando, como que vocês buscam essa diferenciação diante de tantos outros competidores pela atenção do usuário hoje? Como é que vocês buscam isso? Vocês têm algum tipo de técnica, algo, ou vocês fazem mais com essa mensagem do brand mesmo unificada? Cara, depende muito, assim, porque, por exemplo, no caso do Ebanks, é muito importante porque a gente é uma empresa que está em vários países, né? Então, a nossa estratégia para a América Latina é uma coisa, para o Brasil, que é um país que está na América Latina, mas tem uma condição diferente de marketing, de consumo, e por ser o nosso país origem, a gente tem uma pegada diferente, porque a gente tem projetos culturais, a gente tem questões sociais e programas sociais aqui dentro. Então, o nosso branding tem uma outra pegada no Brasil.
né? E também a gente acaba ajudando, trabalhando no marketing de muitos clientes que estão juntos com a gente. Então, a gente já trabalhou em campanhas de marketing com a AliExpress, com a Shopee, com a Sony, enfim, com vários outros clientes que a gente tem, e a gente trabalha ao lado deles para dar suporte nessas campanhas. Então, mesmo no Brasil, a gente tem formas de comunicação e de marketing completamente diferentes. E aí, quando você vai para os Estados Unidos, ou você vai para outras regiões, Europa e Ásia, principalmente, cara, se transforma quase em outra empresa. Tá? Se transforma quase em outra empresa. Porque a gente precisa, de novo, parece simplório o que eu estou falando, mas a gente precisa se adaptar à necessidade do público que a gente está procurando. E aí não é o público massivo. Empresários asiáticos, principalmente chineses, eles se comportam de um jeito completamente diferente dos empresários americanos. Completamente diferentes. E por isso a nossa estratégia de comunicação e marketing precisa ser muito diferente. Não só nos canais, onde você tem sites completamente diferentes, onde você tem o WeChat como um dos principais movimentos e principais canais de informação e de consumo, né, do chinês, por exemplo, você precisa adaptar toda a sua marca, toda a sua política de comunicação àquilo. Enquanto, no geral, o nosso branding corporativo Brasil, ele é muito semelhante ao que a gente faz nos Estados Unidos. Porém, quando a gente vai atingir os empresários, empresas, e falar diretamente com o público corporativo que a gente quer nos Estados Unidos, é muito diferente do que a gente faz aqui. O jeito que a gente tem estratégia para a imprensa nos Estados Unidos e no Brasil são completamente distintas. A agenda do Ibanks é quase a mesma, mas a gente traça estratégias muito diferentes. E da onde que parte essa estratégia? Do público que a gente quer alcançar. E aí você tem que ir minuciosamente em cada um dos canais que esse público mais está, né? Vou dar um exemplo de um trabalho de branding, por exemplo, que a gente tem muito mais para a parte dos Estados Unidos, onde a gente trabalha o tal do top leadership, né, do tipo pensamento de liderança, onde você tem uma empresa que vai ser sempre a top of mind quando o assunto é aquele, do seu negócio principal. A gente traça estratégias de campanhas de marketing que sejam campanhas de branding de fato, até imaginar em banners, em propagandas, em outdoors, que estejam nas cidades principais dos Estados Unidos, onde estão localizadas as empresas que a gente precisa que estejam dentro do nosso portfólio, até trabalhar a imprensa nacionalmente, né? A gente precisa nacionalmente que a imprensa dos Estados Unidos fale de alguma forma corporativa, obviamente, voltada para tecnologia e empreendedorismo, falando do Ibanks, mas eu também preciso que a imprensa local fale sobre aquilo. E eu preciso que a nossa campanha de sustentação de ads, por exemplo, esteja ligada com todo esse ciclo, né? Que esteja ligado ao retarget do cara que está na Bloomberg, que está ligado ao cara que está no TechCrunch, mas também que esteja ligado ao jornal local, por exemplo, do Vale do Silício, e que a gente consiga fazer esse retarget com as ferramentas que a gente tem na mão hoje. A estratégia passa muito pelo comportamento e pelo dia a dia do consumidor que a gente está querendo. E ele muda, mesmo esse consumidor, às vezes dependendo da vertente que a gente vai falar. O cara que lida com o negócio de turismo é de um jeito, o cara que lida com o negócio de varejo é outro, e a gente analisa cada um desses. E a mesma coisa vale para quando você lida com um B2C mais tradicional, né? Do tipo, como é que eu falo com essa galera mais jovem que só usa o TikTok, ou que só usa o Twitter e usa o YouTube, etc, etc. Mesmo essas faixas etárias que são mais próximas, entre uma galera de 7, 15 anos, 16 anos, e uma galera de 16 a 24 que acabam tendo uma interseção em alguma dessas redes sociais, eles têm hábitos de consumo muito diferentes, né? Muito, muito diferentes. Então, é preciso você entender, como eu falei, o momento de você levar a sua mensagem. E como você vai saber o momento? É estudando o comportamento do usuário. Simples assim. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Bem legal, Thiago. Pô, essa parte do comportamento do usuário, realmente eu vejo que começou a ter uma queda nas discussões, mas isso é muito bom mesmo. E agora, falando mais um pouco sobre time, Thiago, dentro da tua equipe aí de conteúdo, quais são as peças-chave dentro dela e o que tu julga como crucial a nível de soft skills e hard skills? Cara, hard skill, eu diria que é muito voltado para entender, eu acho essencial duas coisas, né? Escrita, né? Você conseguir entender redação, você conseguir entender como criar uma história, né? E aí adaptar essa sua redação a diferentes canais, a diferentes formatos. E a outra coisa que eu acho muito importante, aí não é necessariamente para todas as pessoas terem, mas uma noção de design, de UX, de interface, de comportamento do usuário.
Isso, para mim, é muito importante. Eu sempre tento, nas equipes que eu formo, ter pessoas que têm uma noção de design muito boa, né, um designer dentro da equipe, ou pelo menos equipes de design muito perto, para a gente poder ter uma ideia de como aquele produto, aquele texto, aquele vídeo, aquilo que a gente vai colocar no mundo, como é que ele vai ser visto pelo usuário. Eu acho que essas duas coisas combinam muito bem para qualquer profissional de comunicação, seja ele trabalhando com jornalismo, com marketing direto, com marketing B2B, B2C, marketing digital, performance, comunicação corporativa, assessoria de imprensa, o que quer que seja. São duas habilidades, as hard skills, que eu acho que são absurdamente importantes. Nas soft skills, cara, eu acho que as habilidades pessoais, mais assim, que a gente tem que ter, a tal da resiliência é muito importante, mas não no fato de você ter desafios e superá-los e estar sempre fazendo isso. Mas entender que o mundo de comunicação, há muito tempo já, ele muda todo dia, né? Ele não muda uma vez por ano. Ele muda ao mesmo passo que o mundo de tecnologia muda hoje em dia. Eu vi outro dia perdão. Eu vi outro dia uma entrevista de uma profissional muito legal de tecnologia falando, e aí, o que você acha da sua profissão e tudo mais? Ela fala, nossa, eu amo, acho muito legal e tal, mas é super frustrante trabalhar com TI, eu acho que era TI. Eu estudo 6 meses para em um mês estar desatualizado. E aí eu sei que eu vou ver pessoas que têm 10 anos a menos que eu, entrando e sabendo 10 vezes mais do que eu. Comunicação é exatamente assim, né? Se você quer estar sempre ali em cima, entendendo o que está acontecendo, é aceitar que você vai ser ultrapassado pela tecnologia e pelo comportamento do usuário quase toda semana, né? É muito difícil superar e se adaptar a essas novas vertentes, assim. Então, essa resiliência, essa capacidade de entender esse momento de transformação do mercado é muito importante. É muito, muito importante. Bem legal, Thiago. Então, já aproveitando que você falou das atualizações, aproveitar para perguntar como que tu busca, né, essas atualizações para esse crescimento profissional seu? Cara, estudando muito, né, tipo, procurando realmente fontes que tragam para a gente análises do que está acontecendo nesse mundo. Não acho que é algo mais importante do que você estar atualizado o tempo inteiro. Usar o que as pessoas estão usando o tempo todo, mesmo que você não goste. Eu era um cara que odiava o Snapchat. Isso há 3, 4 anos, quando ele lançou. Quando o Facebook colocou o Stories no Instagram, eu fui uma das primeiras pessoas a falar, mano, não dá para usar isso, não é para mim, não é... Hoje eu uso muito, e eu gosto. Né? Eu ainda tenho muitos problemas com o TikTok, por exemplo, que ele usa não só um formato de vídeo, que é um pouco mais semelhante ao que é o Stories, mas a interface é completamente diferente, né? E hoje eu ainda sofro um pouquinho, se for assim, pode-se dizer, com o TikTok, né? O TikTok, ele tem um formato de vídeo semelhante, né? Ele tem um jeito de interação semelhante, porém ele tem uma interface muito diferente, né? O TikTok, ele é, para mim, basicamente a materialização, a digitalização de uma série de vertentes de comportamentos que a gente viu ao longo dos tempos na internet, né? Ele traz um elemento de hip hop com o remix, né? Do tipo de você poder usar músicas dos outros o tempo inteiro, mesclando aquilo ali. Você traz um pouco do Vine, do GIF, né? Do tipo, você traz quase tudo de paródia que você tem na internet, dos memes, e transforma aquilo numa rede social pronta para você digitalizar memes com essências de remix, né? É basicamente isso que é o TikTok, materializando ele. Então, eu procuro estar o tempo inteiro atualizado com o que está acontecendo, entendendo o que o mercado está usando, mas também tendo a consciência, cara, que eu não preciso ser um hard user de absolutamente tudo para conseguir entender como é que o mercado funciona. Né? O comportamento do ser humano, ele está o tempo inteiro modificando, mas ele tem razões sociais muito claras para aquilo. O ambiente que a gente está inserido é o mesmo. Os contextos sociais são muito diferentes e, a partir deles, a gente consegue entender por que cada grupo age daquele jeito. No ambiente digital, a gente tem um rastreio de dados enorme, que dá a possibilidade para a gente entender o que cada pessoa faz no seu dia a dia. Né? Então, estar atualizado é não só usar, é muito importante usar essas ferramentas novas, mas é estudar essas mudanças o tempo inteiro. É muito importante a parte acadêmica, eu acho que é legal você entender um pouco mais sobre o comportamento mesmo do usuário, mas também é interessante analisar o mercado o tempo inteiro. Então, estar perto de pessoas, de escolas, de estudos, de notícias o tempo todo, escolhendo isso da maneira correta,
É muito, muito importante. Não vejo outra forma de você evoluir e se manter atualizado sem que seja absorvendo conhecimento o tempo inteiro. Muito bom, Thiago. Então, já indo para a parte final aqui do nosso papo, uma pergunta que eu sempre trago é em relação ao Covid-19, né, a pandemia, como é que foi o impacto disso nos negócios? Como é que vocês passaram por esse período aí na Ebanks? Teve algum impacto, se sim, negativo, positivo? E como é que foi as ações que vocês fizeram para conseguir passar por esse período? Cara, foi negativo. Eu tendo a dizer que é sempre negativo. Uma crise dessa é positivo mesmo. Acho que só o tempo que a gente teve para refletir em alguns processos e algumas mudanças que a gente poderia fazer, que trouxeram economia, que trouxeram um aumento de produtividade e tudo mais, e que vão ser um legado. Eu acho que essa visão vai se tornar positiva daqui a 6 meses, daqui a um ano, em um momento em que a gente consiga entender esse momento sombrio que a gente está passando ainda. Foi muito difícil por você não ter mais eventos, é muito difícil por você não estar perto das pessoas o tempo todo, mas eu acho que o maior problema é realmente a saúde mental, assim, sabe? Da estafa das telas, as pessoas estando não só tendo estresse no trabalho, como tendo que viver o tempo inteiro dentro de casa, e quem não podia sair de casa tendo a pressão psicológica de estar saindo no meio da pandemia. Para mim, o cuidado com a saúde mental e pelo menos a reflexão que a gente deveria fazer sobre a saúde mental no trabalho é a parte mais importante de todas. Isso é muito importante para todos os gerentes, pessoas que estão trabalhando hoje, líderes que estão sendo formados e líderes que estão em poder, entendam a importância de você preservar a saúde mental dos colaboradores. Né? Isso não só vai fazer com que a empresa acabe ganhando mais no final das contas, mas também com que esses profissionais sejam mais eficientes e sejam profissionais melhores no futuro. Dentro do Ebanks, a gente tentou muito cuidar disso, né? Dentro da nossa equipe de marketing, tentando cuidar para que a gente consiga manter o nosso rendimento, respeitando os limites psicológicos de cada uma dos funcionários e das pessoas que a gente tem aqui dentro. Para mim, toda essa parte da crise, cara, passa por humanidade. Né? Passa, mesmo na questão da produtividade. Como é que eu consigo ser mais produtivo respeitando a humanidade do meu colaborador, do meu parceiro que está junto comigo? Como é que a gente vai conseguir alcançar esses resultados mantendo a nossa sanidade mental? Né? A gente vive já num mundo que é completamente abarrotado de informação, de fake news, de tragédia, de problemas. Num ano de pandemia, a gente passa por um ano onde tem várias outras coisas acontecendo, um país dividido, um mundo dividido, coisas super intensas acontecendo, ainda mais com a crise de saúde. Eu acho que a gente precisa olhar para esse momento colocando o ser humano um pouco mais na frente. E colocando ele na frente, entendendo como ele também como um profissional que vai ajudar as empresas a crescer. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para os seus funcionários, seus colaboradores, seus amigos, seus parceiros de trabalho com um olhar mais humano. E a partir disso, eu acho que a produtividade vai aumentar. Dentro do Ebanks, a gente entendeu isso, eu acredito. A gente tem, obviamente, a ânsia de qualquer startup, né, de você querer abraçar o mundo. O Ebanks é um unicórnio, o Ebanks tem 8, 9 anos, vai fazer agora, e a gente cresce exponencialmente, vai crescer mesmo durante a pandemia. Mas foi muito importante para uma empresa tão jovem a gente passar por um baque tão grande desse e entender que a gente pode crescer mais, trabalhar mais, mas de uma forma inteligente. A questão não é trabalhar só mais, é trabalhar melhor, é conseguir melhores resultados e fazer com que os profissionais cresçam junto com a empresa. Talvez a humanidade que a gente buscou durante a crise é o que faça a empresa crescer daqui para frente. Então, entre N outros processos mais tradicionais que a gente já viu na pandemia, de home office, etc, etc. Mas, para mim, a mensagem de busca de humanidade na colaboração entre os funcionários e profissionais, espero que seja um legado que fique para mais empresas, não só para o Ebanks. Muito legal, muito bom ouvir isso, cara. Eu sempre digo que o mundo ele tem uma capacidade muito forte de te colocar para baixo, ainda mais todo nesse período da pandemia que está rolando agora, né? E essa parte da humanidade que você falou, nossa, eu concordo muito, muito mesmo. E às vezes não precisa fazer uma grande ação para isso. Pode fazer pequenas coisas, por exemplo, um papo individual com a galera do teu time para realmente falar de qualquer coisa, falar da vida, falar como é que ele está enfrentando essa situação, né? Então, muito legal, Thiago, muito bom mesmo. E a última pergunta que eu sempre gosto de trazer é:
Indicações de livros. Fala aí pra galera, quais livros que você acha indispensável para fazer uma leitura para quem quer trabalhar com conteúdo, comunicação ou marketing? Cara, eu vou dar 2 dicas de livro, vou até pegar aqui para mostrar para vocês se eu tiver aqui. Eu tenho aqui, ó. Peraí, só um instante, vou pegar aqui, que eu até vou... São 2 livros que eu indico direto. São esses 2 livros, bem diferentes, tá? Mas esse é o primeiro, é o Nocaute, do Gary Vaynerchuk. É um livro legal, eu gosto muito do Gary Vee, ele é um cara... Assim, tem umas coisas que eu não concordo muito que ele fala e faz, mas é super interessante para falar sobre frequência e como a constância dentro de uma rede social é importante. Um cara que tem cases muito interessantes e muito legais, principalmente para quem quer trabalhar de uma forma mais individual, às vezes, né? Você quer criar o seu conteúdo próprio, mas também como é que você pode adaptar isso a uma empresa. E para mim, para você entender mais de storytelling, marketing, conteúdo, é esse livro aqui, do Sean Ho, Marvel Comics, A História Secreta. É um livro grandinho, mas que ele fala sobre toda a história da Marvel. Como que a Marvel passou de uma editora de quadrinhos até virar esse conglomerado de cinema junto com a Disney hoje, que mudou a história do entretenimento. Como que o Stan Lee se adaptou e foi resiliente o suficiente para entender como é que seus personagens, que tinham na essência ali a mensagem realmente de passar algo de esperança, mas mostrando muito, falando muito sobre pessoas que são excluídas da sociedade, falando muito sobre preconceito, falando muito sobre direitos humanos e como é que isso acabou chegando numa população, numa parte da sociedade muito mais ampla. E isso não trata só de histórias de super-heróis, pelo contrário, é muito mais sobre negócios, é muito mais sobre mercado e como é que foram essas transformações de uma empresa que, enfim, tem dezenas de anos dentro do mercado e passou de uma editora para virar uma gigante do entretenimento mundial, né? Não só local. Então, fica aí a dica de Marvel Comics, A História Secreta e o Nocaute, do Gary Vee. Muito massa. Esse do Gary Vee eu já estava ligado, esse da Marvel eu nunca tinha ouvido falar. Vou correr atrás desse aí, esse parece bom. E... acredito. E uma mensagem... Estamos já para as considerações finais agora, Thiago. Uma mensagem final. O que você quer passar para a galera que está te ouvindo? Cara, eu acho que falando sobre conteúdo, eu acho muito importante, toda vez que você for criar, pensar 2 coisas. Uma, qual é a mensagem que eu quero passar para o meu público final, qual é a mensagem que eu quero passar para a minha audiência, e passe, e faça, coloca na rua. Não fique com medo do tipo de produto que você vai colocar, de vergonha que você vai colocar, coloque. O erro faz parte do processo criativo. O erro talvez seja a parte mais importante do processo criativo para você conseguir entender aonde que o seu produto vai chegar. Né? Errar faz parte da criatividade. Todo mundo tem grandes ideias. Absolutamente todo mundo tem ótimas ideias, acorda um dia e tem uma ideia que podia mudar o mundo. Quem realmente muda são as pessoas que vão lá e têm a cara de pau de errar e colocar até as piores ideias em prática. Então, a ideia de você precisar perder este medo de colocar as coisas na rua, a sua ideia, seja na sua empresa, né, onde você está na empresa agora, ou seja no seu dia a dia, precisa estar mais forte com a gente do que já esteve nos últimos anos. Nem precisa falar da quantidade de canais que a gente tem para criar tudo hoje, né? É muito mais fácil você publicar tudo, mas o maior problema está aqui, né? O maior problema está na nossa capacidade de aceitar que a gente tem que errar. A gente tem que errar para aprender, a gente tem que errar para aceitar e entender qual é o próximo trabalho, qual é o próximo passo para o produto ficar realmente perfeito. Então, a gente precisa largar a mão um pouquinho da preciosidade, do preciosismo, né, de ter algo muito perfeito, de que o nosso produto precisa ser tão perfeito quanto a timeline do influenciador do Instagram. Não tem problema. Coloca lá. O que importa é a mensagem que você vai passar. E se ela realmente for relevante, as pessoas vão captar. Bem legal. Fica aí a mensagem final, então, galera. Aproveitando já, então, para agradecer o teu tempo, Thiago, por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado para você aí de casa também. Fica muito ligado na SMV também. Toda semana está saindo conteúdo novo. Então, Thiago, agradeço novamente e até uma próxima. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.